Olá, nós estamos aqui para um bate-papo sobre zumbido, uma comorbidade na disfunção temporomandibular muito comum. Se você gosta do assunto ou quer saber mais sobre ele, essa conversa é para você, baseada em evidência científica e muita experiência clínica. Estou aqui com a minha amiga, pesquisadora, minha orientadora também, sou fã da Marina, para a gente conversar sobre isso, né, Marina? Ótimo, Lu. A gente vai falar de zumbido. Zumbido, gente, é uma coisa que sempre me assusta. Eu falei, acho que a gente deve conversar sobre esse assunto, que a gente sempre pode discutir mesmo, né? E trazer novidades, trazer informações que sejam úteis para todos, assim como para a gente. A Lu sempre fala que eu sou orientadora dela, mas quem me orienta é ela, tá, gente? A Lu que me orienta na DTM aí. A gente trabalha junto lá na universidade, né, Lu, em vários trabalhos e está sempre discutindo o assunto também. Isso, nós temos uma linha de pesquisa desde 2018, quando eu engrenei lá no mestrado. Hoje sou professora colaboradora do doutorado, professora da graduação, e é um assunto que a gente gosta bastante. E a nossa intenção é trazer informação de qualidade com evidência científica para que o dentista possa colocar em prática rapidamente. Então não espere dessa conversa que você saia sem ferramentas, mas nós estamos aqui trazendo essa ferramenta já para que você possa colocar em prática na sua clínica diária, né? Porque somos, acima de tudo, clínicas também, continuamos atendendo nossos pacientes, né? E atendendo também na universidade. Mas, bem, zumbido. O que é o zumbido para você? Né? Tinnitus, em inglês. O zumbido, ele é um guarda-chuva de condições que são inúmeras, se nós contabilizássemos, se fôssemos colocar no papel. Ele é um grande guarda-chuva. E a principal causa de zumbido, e tem que se ficar bem claro isso, a principal causa de zumbido é a perda auditiva, né? Então, a gente fala de zumbido, mas a principal causa ela é a perda auditiva. E daqui a pouco quero explicar como é que a perda auditiva, como essa perda auditiva, ela causa o zumbido, né? É uma das principais causas. Mas nós vamos conversar sobre esse assunto e é muito prevalente, né, na população o zumbido. Exato, é super importante. A gente pode ter, sim, zumbido associado a DTM, mas é super importante a gente saber as outras causas para a gente também descartar. Então, nem todo paciente que chega com zumbido no consultório, ele pode até ter DTM, mas a causa do zumbido pode não ser a DTM. Então, a gente tem a perda auditiva como principal causa do zumbido. O paciente começou a sentir zumbido, ouvir, né, escutar o zumbido. Ele precisa procurar um otorrino, tá? É a primeira, se ele não procurou ainda, é a primeira indicação que a gente vai dar. Sempre ele precisa procurar o otorrino para descartar essa questão de perda auditiva. Além disso, eu estava vendo aquilo, uma palestra que eu assisti esse ano ainda, elevado nível de glicemia pode causar zumbido, jejum pode causar zumbido, agora está na moda fazer jejum, intolerância alimentar que não seja diagnosticada, que a pessoa ainda não saiba, ou que abuse, né, pode causar zumbido. E o sono ruim é um fator muito importante para zumbido. E aí a gente tem o zumbido associado a DTM e a gente tem um grande fator confundidor, que é que o perfil do paciente de zumbido e de DTM é semelhante. É o paciente estressado, é o paciente ansioso, o paciente que dorme mal, o paciente que tem baixa qualidade de vida, ele está tão propenso a desenvolver DTM e zumbido e podem não estar associadas, né, a DTM e o zumbido. Mas eu vou falar o que você não vai fazer no seu consultório. Paciente que chegar com zumbido, você não vai falar que é estresse, que é ansiedade, sem fazer uma avaliação criteriosa, sem fazer um rastreio através de questionários validados que você pode fazer. Então, não dê palpite no zumbido sem conhecer ali e sem conversar com o paciente, sem ter recomendado que ele procure um otorrino para ver essa perda auditiva. No caso da perda auditiva, eu quero falar aqui um pouquinho por que ela acontece. Aí você já pode explicar para o seu paciente por que essa perda auditiva acontece, né? O zumbido acontece na perda auditiva. No caso, a gente tem na cóclea células ciliadas que transformam ali, traduzem o som em impulso elétrico. Então, o som, ele percorre ali, né, ele é traduzido ali em forma de impulso elétrico e chega no cérebro. No cérebro, nós temos vários filtros para que a gente tenha uma audição equilibrada. Então, numa audição normal, a gente tem o caminho ali
o caminho do som transformado em impulso elétrico, chega e tem vários filtros para que nós tenhamos essa audição equilibrada. No entanto, quando a gente tem uma perda auditiva, né, esse som que chega no ouvido, ele é diminuído, os inputs ali elétricos são diminuídos. E uma forma inteligente do cérebro, digamos assim, é tirar ou diminuir alguns filtros. Então, sons e ruídos que a gente não ouvia antes, no caso da perda auditiva, você passa a ouvir, né? Deixar bem claro também o que é o zumbido, né? O zumbido é a percepção de um som quando você não tem uma fonte externa correspondente, é isso, né? Então, a gente tem o zumbido como uma hiperatividade, né, uma das principais causas, a hiperatividade do sistema auditivo induzido pela ausência de estímulo auditivo. Então, a pessoa está perdendo esses estímulos e aí o zumbido é uma hiperatividade desse sistema que acaba gerando um som, né, que não tem uma fonte externa propriamente dita. Não pode ser um apito de uma panela de pressão, de chaleira, pode ser um chiado, tipo de TV fora do ar, né? Tem diferentes tipos de zumbido, pode ser batida de asa de borboleta, né? Que o paciente pode descrever. Alguns pacientes, eles falam assim, ó, eu tô parada, parece que passou alguma coisa próxima ao meu ouvido. Já aconteceu isso com você? Não, esse não. Sim. Mas o apito de chaleira é bem característico. Né? E o zumbido tem diferentes frequências, né? Aí pode ser verificado qual é a frequência do zumbido, a intensidade do zumbido. Mas é interessante também que nós não acompanhamos zumbido aleatoriamente. Por exemplo, o paciente chegou, você examinou, a partir do momento que você encaminha e esse paciente clinicamente está com você, você pode acompanhar ali o zumbido. Tem uma ferramenta que é o Tinnitus Handicap Inventory, e são 25 questões para avaliar a qualidade de vida. Avalia emocionalmente o paciente e avalia também funcionalmente e o grau de catastrofismo do paciente. São 25 questões para, se você gosta disso, se você quiser se interessar, é o Tinnitus Handicap Inventory, de 25 perguntas que você pode utilizar na sua clínica. Beleza, eu anotei aqui um pouquinho da etiologia. E aí vai um pouco que a gente estava falando de perda auditiva, né, que é o principal fator. Então, a etiologia, geralmente, do zumbido multifatorial, tá? E aí a gente tem, para idosos, né, então acima de 60 anos, a gente pode ter uma prevalência de até 30%, porque aí a gente tem esse fator chama presbiacusia, né, que é a perda auditiva natural que vai ocorrendo com o passar da idade. Diabetes, hipertensão, abuso de cafeína e depressão são possíveis causas do zumbido em pacientes mais idosos. E em pacientes mais jovens, a gente tem ruído, né, excesso de ruído, e aí o fone de ouvido é uma dica, né, o fone de ouvido a gente tem que ouvir o volume da metade para baixo, então excesso de ruído, consumo de doces, cigarro, ansiedade e DTM como fatores etiológicos nos pacientes aí em torno de 25 anos, né. Você já pode observar que a causa é multifatorial. Então, nós temos dois extremos hoje, não somente acontecendo na área odontológica, mas nós temos dois extremos acontecendo em toda a área de saúde, né? Uma é dizer que o zumbido não tem cura, né? Então, e colocar isso como uma situação, olha, você tem que conviver e é isso. E a outra é dizer que ele tem uma solução ou uma causa, quando ele é multifatorial. Número 1, nós não sabemos, e tem pacientes que têm a remissão total do zumbido, e tem outros que não têm essa remissão total do zumbido, mas consegue-se obter novamente qualidade de vida, né? Então, isso é bem interessante saber, nem uma extremidade e nem a outra. Todo paciente precisa ser avaliado integralmente e todo tratamento deve ser centrado no paciente, né? Perfeito, perfeito. Assim, pensando no paciente, né, eu assisti uma palestra da Priscila Brenner, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela trouxe uns números bem interessantes. Então, 80% dos pacientes que têm zumbido nem se incomoda com esse zumbido. Isso é uma coisa importante, que às vezes o paciente, nossa, eu nunca tinha percebido, ou, né, e aí ele não vai nem relatar. Então, 80% dos pacientes que têm zumbido, ele pode não se importar. 15% desses pacientes vai procurar atendimento, e aí esse paciente pode chegar pra gente, né, e aí pode ser o paciente de DTM, então lembrando que vai ser um paciente geralmente mais jovem,
e 5% dos pacientes que têm zumbido, eles têm um nível de incômodo tão grande com esse zumbido que pode chegar ao ponto de pensar em cometer suicídio por conta do zumbido, para ver como isso interfere na qualidade de vida, né? Algumas observações. O zumbido como uma dor crônica, quanto antes tratar, melhor é. Melhor. Então, por isso, todo dentista deve saber avaliar o paciente integralmente e encaminhar precisamente para que haja uma solução e acompanhamento, tratamento, controle, como for o caso do paciente. Vamos falar do zumbido somatosensorial, então, que nos interessa? O zumbido somatosensorial, então, ele vai ser o zumbido, que ele é relacionado a alguma origem corporal. Então, por exemplo, eu tenho um zumbido associado a uma DTM, a cervical, principalmente, né? Essa região de cervical, DTM, região orofacial como um todo. E esse zumbido somatosensorial, ele é modulado, né? Tanto o tom quanto o volume dele, ele é modulado por movimento mandibular, tá? Apertar o dente, movimentar a mandíbula e movimentação cervical também. Então, para ser classificado como um zumbido somatosensorial, ele está ligado aí a movimento principalmente muscular, né? Movimentos somáticos. Então, o que acontece? Já peguei vários casos de pacientes encaminhados por otorrino que falam, olha, você tem que tratar, você não tem nada no ouvido, que você tem uma DTM, você vai lá tratar o seu zumbido com o dentista. Aí, quando eu recebo esse paciente, ele não tem uma DTM. E para explicar que não sou eu que vou resolver o problema. Porém, além de não ter DTM, o que eu posso fazer de associação e que todo dentista deveria fazer é verificar se esse zumbido é somatosensorial. Às vezes ele não tem uma disfunção temporomandibular, mas ele tem o zumbido modulado pela cervical. E como a gente vai ver, muitos pacientes, e nós já temos casos na universidade, vários casos, melhoram o seu zumbido com fisioterapia, com liberação miofacial e tratamento fisioterápico para zumbido. Perfeito. Então, quando que a gente, como dentista, pode ajudar no zumbido, né? Quando o paciente ele possui uma DTM associada. E quando esse zumbido ele é modulado aí durante o exame de DTM, por exemplo. Né? Então, no curso vocês aprendem a fazer o exame de DTM. Então, a gente tem até um e-book, né? Com todos os passos, explicando certinho como que a gente faz o exame de DTM. Se a gente conseguir, durante esse exame clínico, modular esse zumbido, mudar o volume, mudar o tom, o paciente perceber alguma alteração no zumbido, provavelmente ele tem uma associação com a DTM. E é aí que a gente vai conseguir ajudar o paciente de forma direta, né? De forma indireta a gente sempre consegue encaminhando, orientando esse paciente. Há também exercícios, né, de modulação que a gente pode fazer no consultório para verificar essa associação. E também exercício de contrarresistência, né? Que você coloca, por exemplo, a mão na testa do paciente e fala para ele fazer uma força fala para ele resistir à força que você vai fazer ali na fronte dele, né? Então, e se o zumbido modular, muitos modulam dessa forma. Você já sabe ali que você tem uma associação, que é um zumbido somatosensorial, né? Mas aí cervical. Cervical. Com influência cervical. Com influência cervical. Não diretamente da DTM. Não diretamente da DTM, Eu estou falando das possibilidades que a gente pode ter ali no consultório de rapidamente verificar o tipo do zumbido que o paciente tem, né? Além do relacionado à DTM ali. Ou bruxismo, né? Relacionado somente com o bruxismo, Sim. às vezes. Então, o zumbido é uma informação bem importante. O zumbido que ele está associado à DTM geralmente tem início concomitante com a DTM. Então, quando o paciente começa a perceber a DTM, vai começar a perceber o zumbido. E geralmente está associado a DTMs dolorosas também. Isso é uma informação que eu não sabia, que eu fui estudar e descobri. Muito legal. E aí? Você fez lá o protocolo todo, você viu que o paciente tem um zumbido somatosensorial associado a uma disfunção temporomandibular. Você fez isso depois de estudar o nosso curso. E aí você descobriu ali, né, que ele tem essa associação. O que você vai fazer? Colocar uma placa para resolver o zumbido dele? Placa resolve o zumbido, Marina? Olha, pode ajudar, mas não vai resolver sozinha, não. Como em todos os outros casos, né? Multifatorial. Continue investigando integralmente o paciente e trate a disfunção como um todo, e não parcialmente. Placa não trata a DTM, né? Então, qual é a DTM? Todo o protocolo de tratamento,
né, todo o raciocínio clínico correto e, além disso, encaminhar, né? Vamos falar, então, aproveitando o gancho aqui, do que nós temos de primeira linha aí para tratamento de zumbido, que tem que ser resolvido, né? A gente viu um artigo agora recente, muito legal. A gente estava pesquisando o assunto e a gente achou um artigo de revisão sistemática com meta-análise, para quem não está familiarizado, né? Então, uma revisão sistemática, ela pega artigos do mesmo assunto, tá? Ela tem uma sistematização para selecionar esses artigos, então buscar e selecionar esses artigos, e dentro de todos os artigos que ela acha desse assunto, por exemplo, zumbido relacionado a DTM, ela avalia a qualidade dos artigos, e aí vai pegar só artigos bons. Por exemplo, essa revisão ela tinha pegado em torno de 600 artigos, e ela acabou selecionando só 5 artigos, tá? Que são realmente os artigos que são bons, que foram bem conduzidos, que estão bem controlados, todos com pacientes, né? Todos com intervenção. E aí, desses 5 artigos, eu acho que tinha 300 e alguma coisa pacientes, né? Quase 400 pacientes. Ela junta todos esses pacientes como se fosse um trabalho só, então fica um trabalho muito robusto, com uma evidência muito forte. E aí a meta-análise é a estatística desses dados. Então é como se fizesse um super trabalho. E aí ela traz aí evidências de terapia para tratamento do zumbido associado a DTM. Então ele traz pra gente uma terapia que eu gosto muito, que é uma terapia conservadora, terapia manual multimodal. O que isso quer dizer? Tanto o paciente vai aprender a fazer exercícios, né? E aí, obviamente, a gente está falando aí da DTM, tem que diagnosticar o tipo de DTM antes e tratar essa DTM da forma mais correta. Então, existe um tipo de exercício para cada tipo de DTM, né? O paciente ele vai ser aconselhado quanto ao autocuidado, o que ele tem que evitar, o que precisa melhorar, questão de higiene do sono, questão de alimentação, né? A questão de evitar algumas atividades que podem piorar essa DTM. Além de terapia manual, e aí tanto o paciente pode fazer, então automassagem, calor, né, termoterapia, né, calor ou frio, dependendo do tipo de DTM, além de uma terapia especializada com um profissional de fisioterapia, né, terapia manual, e aí geralmente envolvendo região cervical e mandibular. Uma outra coisa que é super importante, que aí tô lendo aqui, uma outra coisa que é super importante, quanto pior a gravidade do zumbido e pior a gravidade da DTM, maiores as chances de melhora. Melhora. Muito interessante. Isso que é interessante, né? Então, geralmente a gente está acostumado a quando você pega casos mais complexos, a possibilidade de melhora ser menor. E no caso do zumbido, não, né? Exato. Quanto pior... eu vejo nesse aspecto a integralidade toda do paciente, porque a dor ela se retroalimenta, né? E o paciente com dor ele acaba ficando em casa, se isolando, e aí a condição toda vai ficando pior. Por exemplo, a gravidade de uma doença ela não é dada pelo quanto dói. Você sabia disso? Não é o quanto dói, mas é o quanto limita o paciente. As doenças mais graves, elas são mais limitantes. E chegam num ponto que a dor, por exemplo, tanto faz se ela dói muito ou se ela dói pouco, porque esse paciente já está prostrado, já está em casa, já está isolado, já não tem vida, já entra em depressão. Então, a gente pode avaliar no zumbido a mesma condição. Então, quando você dá para o paciente essa possibilidade de melhora e ele começa a melhorar um pouco, também entra nesse ciclo de retroalimentação e passa a melhorar progressivamente. Então, a gente vê essa melhora acontecendo nos pacientes que têm bastante zumbido e casos complexos, né, de zumbido. De DTM também, né? O paciente também. que está ali com muita dor, com muito zumbido, ele tem várias coisas na vida dele que ele precisa ajustar. Sono, dieta, vida social, né? Então, ele começa a dormir mal, desenvolve a DTM. Aí passa a dormir mal porque tem DTM. A DTM começa a piorar o sono. Então, é um círculo vicioso que se a gente consegue quebrar e melhorar, né? Então, o paciente que tem muita dor, a gente consegue atuar em vários setores, melhorando um pouquinho cada setor. E aí vai ser mais fácil da gente ver uma melhora. Agora, o paciente que tem aquele zumbido menos intenso, uma DTM menos intensa, é mais difícil de tratar, né? Vou abrir um parênteses aqui, então, para falar dos casos, né? De alguns casos que chegam e tal. Por exemplo, uma paciente que deu origem aqui à nossa conversa, uma paciente de 75 anos que chegou ao consultório com uma indicação de cirurgia na TM para melhorar o zumbido.
A cirurgia na ATM, ela pode melhorar o zumbido? Pode. Né? Por exemplo, uma artrocentese bem indicada, quando o paciente tem uma efusão, você está indicando a artrocentese, não é por causa do zumbido, é porque ele tem uma necessidade. Se houver a necessidade de intervenção na ATM e um zumbido ali como comorbidade, pode melhorar o zumbido? Pode. Agora, você não tem uma indicação de cirurgia na ATM. Você vai fazer uma cirurgia, seja uma artrocentese, seja uma intervenção, outra intervenção, na ATM para melhorar o zumbido? Não vai, entende? É essa a questão, né? Então, nós tratamos a DTM e não o zumbido. Esse é o grande pulo do gato. Se houver um problema articular, ele pode melhorar? Sim. O que você está fazendo? Você está tirando um input periférico, né, ali que está chegando ao sistema nervoso central, né? E no sistema nervoso central eu sempre falo de duas coisas: proximidade anatômica e convergência neural. Então a gente tem uma mistura de informações. Você resolve uma, você resolveu tudo? Não sei. Mas você resolve parte daquele input, né, que tá sobrecarregando ali o trigêmeo e as vias neurais. Exato, a gente tem inervações comuns, né, da região aí de orelha e da região relacionada aos músculos e articulação temporomandibular, principalmente nervo trigêmeo e facial, né, onde se a gente tiver um estímulo, um envio muito grande de estímulos, por exemplo, da região aí dos músculos mastigatórios para o sistema nervoso central, vai acabar sensibilizando, né, a inervação da região de orelha, da região otológica aí, né, que pode trazer sintomas otológicos, e aí a gente vai acabar tendo também, pode acabar tendo sintomas otológicos, mas sempre a DTM tem que estar presente, né, tem que existir uma queixa. Para eu investigar o zumbido relacionado à DTM, a DTM tem que estar presente, senão esse zumbido, ele não está relacionado à DTM. E aí uma coisa bem interessante, que eu acho que é super importante a gente falar, são as red flags, né, do zumbido. Quando que a gente não vai ficar investigando o DTM? O paciente chegou com um zumbido e eu vou ficar investigando o DTM, né? E não vou dar essa bobeira, né? Que são as red flags, que a gente tem que prestar atenção. Então, um zumbido pulsátil unilateral, tá? Isso não está relacionado, geralmente não está relacionado a DTM e pode aí significar um sinal de urgência, emergência. Então, esse paciente tem que ser aconselhado a procurar um serviço de urgência, né? Esse zumbido associado a uma perda súbita de audição, então dá um zumbido e o paciente perde a audição do lado direito ou do lado esquerdo ou bilateral de repente, tá? Isso não está relacionado a DTM também. Zumbido unilateral, então num ouvido só, um zumbido muito intenso e iniciou do nada, certo? Pode ser aí algum sinal de alteração neurológica. E outros sinais, então, um zumbido relacionado a alterações neurológicas, né? O paciente apresenta aí, não consegue mover um membro, não consegue levantar sozinho, né? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. São sinais aí que o paciente precisa de um serviço de urgência ou emergência e o zumbido está associado, a gente não vai ficar pesquisando o DTM nesses casos, né? Uhum. Tem uma doença também chamada doença de Meniere, né? Verdade. E aí ela é associada à vertigem, tem outras características, né? E o otorrino diagnostica isso, né? Ou outro clínico, médico. E nesses casos, particularmente, né? Nesses casos, a placa oclusal tem mostrado resultados. E geralmente, se você vai investigar esse paciente, é um paciente com comportamentos orais, né? Ali que precisam ser controlados, mas tem mostrado excelentes resultados no zumbido, nesse caso, nessa doença de Meniere, né? Então Perfeito. É bem interessante. Aí voltando, né, Lu, que a gente começou a falar das terapias, né, e não concluiu, então a placa ela pode ser usada quando a gente tem uma indicação aí da DTM, né, e associada a outras terapias. Então aconselhamento, você falou muito bem, hábitos orais, né, o paciente que tem hábitos orais, a placa, enfim, durante o dia ele precisa de aconselhamento, ele precisa perceber esse hábito, ele precisa tentar controlar esse hábito e à noite a placa vai ajudar se ele tiver aí o bruxismo do sono também associado, obviamente. Uhum. E aí falando ainda das terapias, né, o que eu ouço bastante e os dentistas estão despertando aí para laser terapia em diversas áreas, né, e o laser não é novo, já está aí há bastante tempo, mas esse artigo que nós estamos comentando aqui, ele também trouxe a questão da laser terapia. Em um dos artigos bem estruturado,
com o grupo controle, né, comparando aí a laser terapia com laser de diodo, com o ND-YAG, né? Então, comparando aí 2 lasers e mostrando uma melhora. Ele colocou o laser dentro da orelha do paciente, né? Sim, mas o resultado foi associado à proximidade da articulação temporomandibular. E por que um laser deu mais resultado do que o outro laser, né? Por causa da profundidade. O laser comumente que nós utilizamos na DTM é um laser ali de diodo, né? E aí nós temos outros lasers de alta potência, mas utilizados na baixa, né? Com um comprimento de onda por volta de 1000 nanômetros ali. Aí, o que acontece? Ele consegue um pouquinho mais de profundidade. E pelo jeito, porque nós temos um artigo só e a gente não pode decretar nada com um artigo, né? Mas pelo jeito ali que o artigo é trazido, essa profundidade foi determinante para causar um efeito ali do laser em si, que é o efeito fotobiomodulador, né? De reparação tecidual, anti-inflamatório e analgésico, e proporcionar aí essa diminuição de input periférico, como eu estou falando, e melhorar o zumbido do paciente, né? Então, essa questão do laser aí é algo promissor, é algo que nós também queremos estudar, né, no paciente nos próximos anos, relacionado ao zumbido e à DTM, mas que parece promissor, né? Isso significa que você vai sair prometendo para o seu paciente que você vai colocar um zumbido, fazer laser terapia no ouvido e vai melhorar o zumbido? Não, até porque com o diodo melhorou 30%, mas juntamente com a aplicação do laser na ATM ou nos músculos, você pode colocar dentro do ouvido, sim, para quê? Com o objetivo de chegar à articulação temporomandibular, esse é o objetivo. Exato, e aí eles colocam como uma intervenção mais rápida, né, essa terapia com laser. Vai fazer a terapia manual, às vezes o resultado é mais demorado, que foi a que deu a terapia que deu o melhor resultado. Mas às vezes demora mais para chegar a esse resultado. Então se o paciente está ali numa fase mais aguda, o laser ele entra ali mais rápido, né, no tratamento, trazendo uma solução mais rápida. Óbvio, mais rápido é uma aplicação por dia, todos os dias, mas de uma forma mais rápida que a terapia manual. Então eu penso até às vezes numa associação, né? Então você entra Exatamente. No início com o laser, você tira essa fase aguda e aí depois o paciente segue com uma terapia manual, com uma fisioterapia mais regular, né? Lembrando que a gente tem ferramentas e tudo deve ser centrado ali na possibilidade e na necessidade do paciente, né? Então, a gente tem inúmeras maneiras que nunca foram testadas de associar a terapia manual nessas comorbidades cervicais, com zumbido, com DTM, e também diversas maneiras de associar, e a gente não sabe, não tem resposta para a frequência com que isso deve ser feito, não tem respostas, né? Mas é promissor no sentido de beneficiar o paciente e diminuir o zumbido aí. Ótimo, ótimo. E aí eu queria entrar num tópico que a gente fala muito bem no nosso curso, que é o poder do aconselhamento, né, da primeira consulta. E para o zumbido funciona também. Para o zumbido, o que a gente tem que focar? O paciente ele precisa enfrentar essa condição, né? A gente precisa empoderar, né? Eu até descobri que essa palavra não existe, mas a gente usa muito, né? Então, empoderar o paciente para que ele enfrente esse problema que é o zumbido, porque senão ele vai, como a Lu falou, ele vai ficando mais em casa. Então, o estresse pode gerar zumbido, o zumbido pode gerar estresse, né? A qualidade de vida é um preditor para o zumbido, e o zumbido também piora a qualidade de vida. Então, vira aquele círculo vicioso que a gente já falou. Mas essa primeira consulta de aconselhamento, de dar força para o paciente para ele enfrentar essa condição, e às vezes até associar uma terapia cognitivo-comportamental, onde a terapia vai ter a função de desfocar ele um pouco desse problema do zumbido, isso já ajuda o paciente nesse enfrentamento. É muito difícil tratar zumbido, ele é multifatorial, às vezes a gente não consegue diminuir ele 100%, né? Mas ajudando o paciente a enfrentar esse problema, então ele consegue ficar ainda mais atenuado, né? A gente tem, né, o paciente que é hipervigilante oclusal, que aperta bastante o dente, que tem bastante dor na região orofacial, e esse paciente ele pode ser hipervigilante pro zumbido também.
Então, além de ele ter o zumbido, ele fica prestando muita atenção no zumbido. Isso piora muito tanto a questão de tratamento, a questão de evolução, quanto a questão de qualidade de vida do paciente. Muito legal. Tem um artigo de 2023 também, do Michels, que eu gosto bastante dele. Ele colocou 4 critérios chaves para diagnóstico, né? Para você verificar se o zumbido ali vai melhorar no seu paciente com o tratamento, seja da cervical ou da DTM, né? E ele colocou a modulação do zumbido, como a Marina falou, o início simultâneo, mas também essa tensão muscular cervical. Parece que ela... E o bruxismo. Então, ele fala assim, se tiver 3 desses, se tiver esse início simultâneo, a modulação do zumbido, a tensão muscular, por exemplo, ou o bruxismo, a chance de melhora é muito grande, se tiver 3 dessas condições, né? Então, eu achei bastante interessante também. Depois a gente pode deixar esses artigos dos quais a gente está falando também no link aí, para você, disponíveis para você acessar. Sabe que a minha primeira experiência com zumbido, que foi muito interessante, não foi uma experiência com zumbido, mas foi uma paciente do consultório que, em princípio, tinha um bruxismo, fiz a placa, e aí ela tinha um pouco de dor muscular, orientei então a questão de calor, automassagem, e aí no controle, uma semana depois, controle da placa, ela voltou e ela falou, nossa, eu tô fazendo a termoterapia e a massagem, e você sabe que ajudou até no meu zumbido? Ela não tinha queixa do zumbido, mas ela me trouxe depois sabe que melhorou até o meu zumbido? Então, como a gente pode, com coisas assim que bem orientadas, né, o paciente consegue executar e ter uma melhora que é clinicamente perceptível, clinicamente relevante. Eu tenho uma paciente que ela me mandou um Instagram de um bucomaxilo e com milhares de seguidores e só cirurgia para resolver zumbido. Esse é o Instagram, cirurgia para resolver zumbido. E ela falou, posso ir atrás? Você acha que funciona? E não era o caso dela, né? Exato, exato. E aí, só que aí, você fala assim, não funciona, fica quieta? Não, volte, porque ela fez um tratamento de DTM há bastante tempo. Vamos fazer, eu gosto bastante eu falei para a Marina, a gente faz o diário da dor do paciente, né? Resolve muitas vezes para você verificar como é que aquela condição está acontecendo todo dia, principalmente quando ele não consegue explicar claramente, né? E até porque a gente sabe que a memória do paciente, ali a memória interfere na real intensidade da dor e tal. Então, o diário da dor, às vezes, ele é muito pertinente. E aí, eu sugeri para ela algo muito legal, que é o diário do zumbido, né? Porque aí ela verifica ali o que ela comeu no dia, com o que ela se estressou, o que ela fez de diferente, se ela fez atividade física, se ela fez fisioterapia, e ela mesma o paciente mesmo vai verificando padrões que melhoram o zumbido. E aí ele repete esses padrões. Fica fácil até mudar hábitos. Com certeza, com certeza. E trazer mais disciplina, quando ele vê essa melhora significativa do zumbido, né? E tudo isso pode ser acompanhado ali com o questionário de qualidade de vida. Isso é muito legal. Muito bom. O que mais, Lu? Mais alguma coisa? Era isso que eu tinha para falar hoje de zumbido. Nossa, com zumbido é tão difícil no consultório. Quando vem associado, quando vem só para zumbido, eu já falo para o paciente assim, olha, zumbido é difícil de tratar, a gente vai fazer a avaliação de DTM, mas eu não prometo. Por quê? Porque se não tem DTM, a gente não vai... claro, vai poder encaminhar o paciente, mas não vai resolver esse paciente, né? Legal. Essa conversa nasceu ontem, num bate-papo, e do jeito que foi o nosso bate-papo, nós trouxemos para você. Esse estudo, esse assunto mais aprofundado, você pode ter nas nossas aulas do curso de DTM na prática, também no grupo de estudo que nós temos e que nós abriremos as vagas para esse grupo de estudo, né? E que tem ali, a gente traz os artigos, né, com relevância, qualidade e profundidade, e também o que eu queria deixar claro para você, né? A gente trata a disfunção temporomandibular, mas acima de tudo, todo dentista, ele deve saber trazer clareza para o paciente. Isso vai trazer benefício para o paciente e para o seu consultório. Então, entender o zumbido em si,
o básico do zumbido para você poder orientar, talvez você livre esse paciente desse zumbido virar crônico, né? Você intervém rapidamente, você ganha o paciente, o primo dele, o amigo dele, né? Traz vários benefícios para o seu consultório, né? Sem contar o benefício para a vida do paciente. Então, o que nós trazemos no DTM na prática é o cuidado integral do paciente, não só para quem quer tratar, ok, tem inúmeros casos que com uma consulta você resolve a disfunção temporomandibular do seu paciente. Tem casos não, que você tem que encaminhar para um especialista, encaminhar para os profissionais, para os devidos profissionais. Mas o que é mais importante? Olhar o paciente integralmente, de forma fácil e prática. E é isso que o DTM na prática traz para o dentista, traz essa ferramenta para ajudar no dentista, na clínica. É isso, Marina? É isso. A gente não está mais numa época em que a gente trata as caixinhas separadas dentro do paciente, né? A gente tem que tratar ele como um todo e independente da especialidade que cada um tem, a gente enxergar a DTM, saber reconhecer e saber orientar o paciente, né, quanto a essa condição que ele tem, vai trazer muito benefício para o paciente e, obviamente, para você, para o seu consultório. Então, é isso que o nosso curso busca trazer de forma prática para os dentistas.